Irmãos, então, com a gravação iniciada, vamos começar o nosso estudo com um hino aqui que a Marileide vai pôr. Por favor, Marileide. Muito obrigado, Marileide. Gente, então, dando início ao nosso estudo, eu queria também dar as boas-vindas aí ao Adeilson, chegou aqui, está sempre conosco, seja bem-vindo, Adeilson, boa noite. E eu vou transmitir aqui a minha tela agora, vou compartilhar a minha tela, e hoje nós vamos falar de um tema, todos os temas são muito importantes, na verdade, mas hoje, de fato, é um tema bastante especial e que causa dúvida em muitas pessoas, inclusive em muitos cristãos. Então, eu vou compartilhar aqui uma pequena apresentação. A gente está seguindo com os ensinos de Jesus. O que Jesus nos ensinou sobre o Espírito Santo.
Então, a gente sabe, já vimos a palavra de Deus, né, a Bíblia, estudamos sobre a santificação, vamos estudar agora sobre o Espírito Santo. Mais uma pessoa da Trindade. E a pergunta que nós fazemos inicialmente é: que promessa Jesus fez aos discípulos lá em João 14, 16 e 17? Olha o que Jesus diretamente falou aos discípulos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, observem que eu costumo falar, né, que Deus ele agiu, tem agido, né, ao longo da história e do plano de salvação, com uma ênfase em uma das pessoas da Trindade. A Trindade ela sempre esteve presente em todos os momentos da história da humanidade. Porém, a forma com que Deus se relacionava com as pessoas era com uma pessoa da Trindade em detrimento de outra. Leia-se o Antigo Testamento, praticamente, né? Os tempos anteriores a Jesus. Então, embora houvesse ali a ação do Espírito Santo, a gente vê lá em 1 Samuel, quando Saul é ungido e recebe o Espírito, e a partir dali ele se torna rei de Israel. A gente vê a atuação do Espírito Santo em diversos pontos. Entretanto, quem se relacionava com a humanidade naquela época era o próprio Deus Pai. Então, Moisés, quando tem contato na sarça ardente, é ali o Deus Pai quem está falando. Quando Moisés sobe no Monte Sinai e vai receber as tábuas, então é o Deus Pai quem fala. Ao longo do êxodo todo, então, a coluna de fogo ou de fumaça, né, de fogo à noite, quando eles estavam ali na peregrinação, a coluna de fumaça que dava sombra, eram providências divinas do Deus Pai. E aí, quando, dentro do plano de salvação, houve a necessidade de o Cordeiro de Deus vir a esta terra em forma de homem. E ele veio. Então, o elemento da Trindade que passa a atuar na humanidade é o próprio Jesus Cristo, em carne e osso, igualzinho a nós, fisicamente. E, logicamente, isso dava uma limitação a ele, no tempo e no espaço. Então, Jesus, em carne, né, vivo, fisicamente aqui no mundo, ele não podia estar em Israel e na Grécia e no Egito ao mesmo tempo. Então, ele tinha uma limitação nesse contexto, né? Porque assim foi necessário naquele momento. E aí, quando Jesus é assunto aos céus, e aí a gente vai ver isso lá em Atos 1, permanece conosco, e aqui em João 14, Jesus faz esse compromisso, né? Que ele iria rogar ao Pai e nos deixaria outro Consolador, que ficará aí sim, para sempre conosco, em todos os lugares, em todos os momentos, ele está constantemente aqui nesta terra. E um aspecto interessante é que esse termo o outro Consolador, no original grego, ele é diferente do português, que no português só existe para designar duas coisas diferentes, a gente só usa o termo outro. Mas no grego existem duas formas, duas palavras distintas que nós utilizamos o outro. Alós, que significa outro, mas que é da mesma espécie, que é igual, que é idêntico. Existe o heteros, que significa que é outro, mas é de uma espécie diferente. Aqui a gente vai ter até um exemplo, e por acaso eu tenho aqui comigo. O que é isso aqui? Canetas. Isso é uma caneta. Isso aqui? Outra caneta. Pronto. Igualzinha a outra. Agora, olha aqui, vocês conseguem ver? Pronto, aqui vocês conseguem ver melhor. Aqui. Elas são idênticas? Não. Uma é azul, Não. outra é preta. Pronto. Se eu vou me referir a essa caneta aqui no Brasil,
eu falo, essa é uma caneta e essa é outra caneta. Não é verdade? Se eu for falar no grego, considerando que elas são diferentes, como eu mostrei aqui, eu vou falar, esta é uma caneta e esta é heteros caneta, ou heteros. É outra caneta, mas distinta. Elas não são idênticas, elas não são da mesma essência. Ao passo que se eu tivesse duas canetas exatamente iguais, azuis, da marca Compactor Economic, ela seria, supondo agora que as duas são idênticas, eu ia usar uma caneta e a Loss caneta, outra caneta idêntica, da mesma espécie, feitas igual, mesma origem. Aí eu pergunto para vocês, nesse verso, vocês acham que qual termo grego foi utilizado aqui? Heteros ou foi usado alós? Alós? Foi usado o termo alós, porque Jesus roga ao Pai um outro consolador. Jesus era o consolador até aquele momento. E outro consolador idêntico, de mesma essência, seria concedido à humanidade, e a gente vai ver qual é o propósito disso. Então, esse é um primeiro aspecto importante que a gente tem que ver, o que enfatiza a Trindade em si e que o Espírito Santo, ele é Deus. E muitas pessoas têm, assim, um pouco de dúvida se o Espírito Santo é uma força, uma energia, porque a gente tem no senso comum que a gente traz, na bagagem de vida que a maioria de nós temos, aqui com as coisas desse mundo, é que falou em espírito, a gente pensa numa alma, assim, num fantasminha, alguma coisa assim, mais ou menos dessa forma, e pensa no espírito como uma energia, uma coisa imaterial. Porém, a gente vê na Bíblia que o Espírito Santo, ele é aqui o exemplo das canetas, vocês estão vendo, que eu já referenciei aqui, e Deus, ele tem os atributos. E aqui tem uma série de passagens, eu não vamos ler todas, mas Deus, ele tem os atributos da onisciência, da onipotência, de eternidade, de imutabilidade, bondade, amor, onipresença. Ele é o Criador, está lá em Êxodo 20, verso 11, né? Ali onde diz sobre os mandamentos, especialmente o sábado, né? E ele criou todas as coisas. Então, são características de um ser, uma pessoa real. Alguém só pode ser onisciente se ela tiver consciência, né? Ela só pode ser onipotente se ela for uma pessoa para externar esse poder. A bondade, eu não posso, por exemplo, dizer que esse Kindle, ele é bondoso, porque para ter a característica emotiva da bondade, precisa ser um ser onisciente. E aí a gente vê que Jesus, obviamente, tinha todos esses atributos, até porque ele se fez carne e habitou aqui conosco. E o Espírito Santo, ele também tem os atributos semelhantes a nós, é outro, mas é da mesma espécie, de Deus. Então a gente vê lá em 1 Coríntios 2, 10 a 11, que o Espírito Santo, ele é onisciente. A gente vê que ele é onipotente em Romanos 15, vê que ele é onipresente no Salmo 139, e existe um aspecto bem importante, nós vamos falar mais ao final, que ele pode ser blasfemado. Ora, a blasfêmia não pode ser dirigida a algo inanimado ou a algo imaterial. Está lá em Mateus 12, 31 e 32. Eu vou, para a gente não ficar somente vendo aqui as referências das passagens, eu vou compartilhar então aqui, eu vou tirar o compartilhamento e vou compartilhar agora esse trecho da Bíblia. Foi 1 Coríntios 2, 10 a 11. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Eu gosto muito desse site, Bíblia Online. Então, aqui em 1 Coríntios, 10, né? Não, 2, 10 a 11. 2, 10 e 11. Eu iluminei aqui, vocês estão conseguindo enxergar? Estão, né?
aqui nessa versão, que é a Almeida Revista Atualizada, diz assim, ó, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, ou seja, a todas as coisas ele percebe, ele vê, ele enxerga, ele sente, ele perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, observa que ele tem a consciência de todas as coisas, até mesmo das profundezas de Deus. E aqui também corrobora com o alós, ou seja, o Espírito Santo ele é unido, ele é idêntico, ele é da mesma essência de Deus. E continuando aqui a nossa apresentação, então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser fazer uma contribuição, podem abrir o áudio e me interromper na hora, tá? Sem problema algum. Então, Daniel, isso denota que eles são separados, são iguais, da mesma essência, mas são separados, né? São separados. Isso, deixa eu voltar. Deus, Filho, Pai, Filho e Espírito Santo, separados, mas com a mesma essência, um só, alós. Tipo. Perfeito. Não? Na nossa... Exatamente, Mãezinha. Obrigado pela contribuição e a pergunta. Talvez seja a dúvida de algumas pessoas realmente, porque na nossa cultura ocidental é um pouco mais de difícil entendimento isso, de ser 3 mais é 1. Como assim? São 3 pessoas distintas, porém é uma única pessoa, né, em termos de divindade. Quer ver um exemplo? Quando a gente vê lá em Gênesis sobre a instituição do casamento, então lá está dito, o homem, ele deixa seu pai e sua mãe e se une à mulher, e os dois se tornam uma só carne. Então, fazendo um breve paralelo, é como se fosse isso. A gente é uma só carne com a esposa? Sim, somos. Mas nós estamos em pessoas, corpos diferentes. Então, observa que é uma conotação diferente. E a Trindade é nesse sentido. Eles são um só Deus triuno, em 3 pessoas diferentes e todos com a mesma essência. E a gente vai ver que eles atuaram sempre juntos. A gente falou disso, se não me engano, até no estudo passado, no anterior, onde lá na criação do mundo, Deus Pai estava lá. A gente vê em João, já no capítulo 1, né, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E depois, lá no verso mais para frente, verso 11, aí diz que o Verbo veio para a terra e os que eram seus não receberam. E aí fica muito nítido que esse verbo citado ali em João 1 é Jesus Cristo. E lá, se não me engano, João 1,4, fala que e todas as coisas foram feitas por ele, pelo verbo. Então, Jesus, na verdade, de acordo com João 1, ele foi o agente criador de todas as coisas. Deus estava lá, até no aspecto militar, eu imagino assim, aqui fazendo a forma com que eu tento enxergar, né, naturalmente a nossa bagagem que define os nossos parâmetros para ilustrar determinadas coisas, mas eu imagino assim como se fosse um general que está ali coordenando toda a operação, e ele tem o subcomandante ali também, que é um general, no caso Jesus Cristo, que foi quem botou, digamos assim, a mão na massa e fez as coisas acontecerem. E a gente vê também, lá em Gênesis 1 e 2, que o Espírito Santo estava lá. Ele pairava por sobre as águas. Então, o Deus triuno, ele, como eu falei no começo, ele está presente em toda a história da humanidade. E a gente vê ali, especialmente quando João Batista, que era primo de Jesus, e o batiza nas águas do Rio Jordão, a gente vê a Trindade atuando ali também. Então, Jesus Cristo, assim que ele é batizado, você recorda, né, que o Espírito Santo ele vem sobre Jesus na forma corpórea de pomba, e ali também o céu se abre e uma voz, a voz do Deus Pai, fala, né, eis o meu filho,
amado, em quem me comprazo. E a gente vê de maneira... Observem que a gente tem aqui a atuação de Deus Pai de maneira protagonista, no princípio de todas as coisas. A gente tem Jesus como sendo o protagonista, especialmente aqui, quando Deus se fez carne aqui no mundo, através de Jesus, e o seu batismo, onde ele inicia o ministério dele, e a gente vê a atuação do Espírito Santo, e esse é um ponto-chave, e é uma dos pilares do Projeto ID, o qual esse grupo de estudo uma, digamos assim, uma consequência ou uma vertente, né? Onde o Espírito Santo ele atua principalmente no batismo. Mas me entendam, o Espírito Santo a gente não vai receber ele necessariamente no momento exato do batismo. Na verdade, quando você mesmo que está aí me assistindo, ou estamos aqui participando dessa reunião, quando em algum momento passou na sua mente uma vontade, um desejo, um questionamento de querer compreender mais, eu não sei se muitos aqui não tiveram um berço cristão ali, nem adventista, né? Muitos passaram assim como eu passei. Momentos onde eu estava com o véu cobrindo meus olhos, não conhecia as verdades, porque não estudava a Bíblia, não tinha um ensino, e a partir do momento e eu lembro demais, até um mini testemunho aqui, minha conversão iniciou tudo pelo Ministério dos Desbravadores e Aventureiros, né, da Igreja Adventista, por meio das crianças. E aí a gente começou a ter contato com a Igreja Adventista. Mas eu aceitei o estudo bíblico que o pastor Edson me propôs, era num sábado, aí a Vanessa, por estar minha esposa, né, está nas atividades com os desbravadores e tal, e aí o pastor foi visitá-la lá em casa. Na verdade, depois eu descobri que era estrategicamente para me pescar, né? E Deus, assim como ele convidou Pedro e convidou eles para serem pescadores de homens, né? E ali o pastor Edson, que é um pescador de homem e um bom pescador, ele foi até lá na minha casa, quando eu morava aí no Rio de Janeiro, e eu estava até fazendo uma corrida. Eu gosto muito de atividade física, eu sou educador físico também, tenho uma formação em educação física pelo Exército, e aí eu tinha feito minha corrida e tal, e aí eu estava chegando da corrida, isso era um sábado, 4h30, 5 horas da tarde, e aí o pastor Edson estava lá, e a Vanessa me apresentou, esse aqui é o pastor e tal. Eu falei, pastor, prazer, por perdão, eu estava sem camisa, todo suado, chegando ali à vontade, né, da corrida em casa. Aí tivemos ali breves palavras, e ele, Daniel, você gostaria de estudar a Bíblia comigo? Eu disponibilizo, eu consigo encaixar uns horários, a gente pode estudar aqui à noite, uma, duas vezes na semana, de acordo com o seu... E eu que não tinha interesse, assim, real nenhum para mim, embora eu tinha consciência da importância de uma família estruturada com uma base religiosa. Isso é bom para a família, então, racionalmente eu tinha essa consciência. Porém, eu visualizava única e exclusivamente isso, criar bem meus filhos num ambiente, numa estrutura melhor possível. E aí eu visualizava a religiosidade como um aspecto prático para eles, né? Para a família estar bem. E aí, só que naquele momento eu não tinha interesse nenhum em estudar a Bíblia, nada disso. Eu queria só que as crianças, principalmente, se envolvessem. Mas alguma coisa me fez responder positivamente. E aí é isso que eu quero dizer para vocês. O Espírito Santo, ele atuou naquele momento. Então, o Espírito Santo é quem vai nos convencer. E a gente vai ver esse texto, né, do pecado, da justiça e do juízo. E vai nos conduzir para a verdade. Quando a gente é conduzido para a verdade, inevitavelmente nós vamos descer as águas batismais, perdão. E aqui, por isso, essa imagem com ênfase no Espírito Santo. E aí, Jesus, ele cumpriu essa promessa de enviar o Espírito Santo. Vamos ver João 7:39. Diz assim: isto é, haviam de nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Pergunto, minha imagem falhou um pouco? Estão me ouvindo bem?
Agora sim, Daniel. Eu sou uma rateada. Apareceu uma mensagem aqui que minha internet estava instável. Mas tá boa aqui. Então, vocês estão lendo esse texto, olha, a respeito do Espírito Santo, haviam de receber os que nele crescem, em Jesus, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então, havia necessidade da glorificação de Jesus para que o Espírito Santo pudesse ser dado aos seres humanos. Em João 20, 22, nós temos o verso que diz assim, ó, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, Jesus comunicando o Espírito Santo para os discípulos. E isso veio a acontecer efetivamente em Atos 2, 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu vi aqui, eu vou tirar o compartilhamento de tela. A Viviane levantou a mão. É a Viviane que está aí? Pode abrir seu áudio, Viviane, e fazer sua pergunta ou sua contribuição. Ou foi sem querer? Alguém quer comentar alguma coisa, aproveitando que a gente tirou aqui o compartilhamento? E Daniel, nessa parte de João 20, aqui no 22, Certo. que ele fala assim, e tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, estes lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ficam-lhes retidos. Me explica melhor, meu amor, por favor. A continuação desse verso, ele diz respeito ao perdão. A gente vai estudar esse tema de maneira mais profunda, mas o Espírito Santo, você precisa de ir se preparando para receber o Espírito Santo de maneira, digamos assim, mais completa. Quando a gente vai ver sobre o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando nós recebemos orientação de Deus, seja por meio de pessoas, por meio da própria palavra de Deus, pela leitura, enfim, quando nós tomamos contato com as verdades bíblicas e nós não cedemos à voz do Espírito Santo para que sejamos obedientes, e uma ordenança bíblica é que devemos perdoar uns aos outros. Então, quando você deixa de cumprir, né, ou ser obediente a Deus, sobretudo conhecendo que aquilo é uma desobediência, né, você está se afastando do manto de proteção de Deus. E o Espírito Santo, ele é como se ele, entre aspas, perdesse o poder de atuação sobre você. A gente costuma até dar fazendo um comparativo com quando as pessoas têm dúvida quanto à obediência da lei ou não, é que nem aqui. Aqui em Salvador tem uma avenida bem importante, a Avenida Paralela, que chama, e a velocidade máxima são 80 km por hora. E tem muitos radares. E se eu andar 80 ou a menos, eu estou tranquilo, eu não estou debaixo, aí vem aquela passagem, né? Estás debaixo da lei. Eu não estou mais debaixo da lei, né? As pessoas usam esse argumento, inclusive, usa essa passagem bíblica, para dizer que não precisa obedecer ipsiliteris à Escritura no que diz respeito à lei. Porque, olha aqui essa passagem, não está debaixo da lei, mas é no contexto de que, se eu ando nessa avenida abaixo de 80 km por hora, eu não estou abaixo da lei do Código de Trânsito Brasileiro. Ele não me atinge, a punição dele não chega até mim, entende? E com relação a isso que você falou, de maneira similar, quando eu estou em desobediência a Deus, especialmente quando eu não estou naquele aspecto da ignorância, eu estou me afastando de Deus. Então, como Deus vai
como eu vou ser cheio do Espírito Santo se eu estou me afastando? E a gente já viu que o fruto do Espírito Santo, está lá em Gálatas 5:22, é uma série de atributos que nos fazem ter o caráter, a semelhança de volta a Deus e a Cristo. Então, esse é o contexto, especialmente na parte do perdoar. O verso continua, né, ou é o próximo verso, sobre o perdão. Não é o tema especificamente de hoje, a gente queria dar só ênfase nessa parte do Espírito Santo nesse verso. Mas esse é o contexto que eu visualizo como sendo a interpretação desse verso. Eu pergunto, você ficou com uma dúvida, quer contribuir? Alguém gostaria de falar? Daniel, a Viviane quer falar. A Viviane quer falar. Perfeito. Eu vi a mão dela levantada. Pode falar, Viviane. Pode abrir seu áudio. Eu não sei quem é essa Viviane. É sua filha, tia Hilda? Eu vi a mão levantada antes. Eu perguntei se ela iria falar. Eu acho que eu falei Lívia antes, né? É Viviane. É que ela ia falar, mas... ela abriu o áudio agora. Acho que ela vai falar. Ah, perfeito. Pode falar, Viviane, estamos te ouvindo. Eu não sei se você está com algum problema ali no áudio. Eu vou fazer o seguinte, Viviane. Eu vou dar prosseguimento aqui, mas tão logo você consiga falar, pode me interromper que a gente para aqui, tá? Eu não estou conseguindo te ouvir. Ela está com você aí, Adeilson? Eu estou vendo que o seu nome aqui também é Adeilson de Viviane. Você é a propriedade dela, estou vendo aí. É minha noiva, Daniel, mas ela não está aqui não, ela mora em outra cidade, ela mora em Alagoinhas. Ah, tá, Alagoinhas. Tá certo. Então tá bom. Viviane, se você estiver nos ouvindo, pois não. Ah, tá, ela não está conseguindo, o áudio dela não está legal, ela mandou uma mensagem aqui. Tá bom, Viviane, se você quiser, manda a sua pergunta aqui pelo chat, eu vou até abrir. Se você quiser, pode fazer a pergunta aí pelo chat e a gente retoma. Enquanto isso, eu vou voltar aqui para a apresentação da tela. Deixa eu ver aqui se ela já escreveu. Daniel. Oi, pastor. Boa noite, seja bem-vindo. Eu não quis interromper antes, mas talvez meu sinal caia de novo. Então, eu vou aproveitar que você interrompeu aí eu quero dar para vocês aí uma boa noite, agradecer por estarem presentes. Eu vi o Wagner, estou vendo também ali a irmã Iraneide, então queria aproveitar. E também estou vendo a irmã Hilda também, tá certo? A irmã Ineida, não é isso? Isso, e a irmã Inês, tá todo mundo aí. Pelo celular é complicado. A Daniele, o Sérgio, que bom, tá? Então dá meu abraço a vocês e agradecer as orações. Eu acabei de fazer um culto com a minha mãe, graças a Deus ela está em paz. Então continue o estudo, se cair a conexão, eu agradeço por ter estado um pouquinho com vocês. Obrigado, Daniel. A gente que agradece a presença do senhor, pastor. Muito obrigado e fica com Deus aí. A gente continua em oração aqui pelo senhor, pelos familiares, pelos amigos aí nesse momento difícil, pastor. Obrigado. Já estou voltando para casa agora para pegar minha esposa, porque amanhã a gente sai 6h, porque vai ser pela manhã o sepultamento. Tá bem, pastor. Deus abençoe. Tá, um abraço. Bom estudo. Obrigado, pastor. E eu estou vendo aqui, agora eu compartilhei, estou vendo aqui as telas de vocês. Realmente a Daniela está aqui. Boa noite, seja bem-vinda. Tem a Liana Maria Souza Silva, acho que eu não a conheço, seja bem-vinda também. E vamos prosseguir aqui o nosso estudo. Por favor. Muito bem, então, dando continuidade, em Atos 2, e ali a gente vê o momento realmente quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo.
Lembrando que aqui foi no dia de Pentecostes, e Jesus, né, ao ressuscitar, ele permaneceu 40 dias ali com os discípulos, ele foi assunto aos céus, em Atos 1, e ali ele fala para os discípulos que eles estavam ali preocupados, né, Jesus estava indo, e aí ele fala, calma, e eles queriam, inclusive, sair, pregar e fazer, cumprir a missão, né, a atividade missionária, mas Jesus fala, calma, permaneçam em oração que vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Em Atos 2, 4, aqui diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Nesse ponto, eu vou até aqui tirar o compartilhamento para a gente falar de um aspecto bem importante. Cabe um estudo específico somente sobre o dom de línguas, né? Eu não sei aqui se tem pessoas de outras igrejas, mas, assim, nós temos o entendimento de que a Bíblia nos apresenta o dom de língua não como uma língua estranha, desconhecida, uma forma de falar que ninguém entende. Então, biblicamente, eu até quero fazer, não quero fazer um estudo específico sobre o dom de línguas, mas vamos ver somente algumas passagens, mas é importante a gente ter essa percepção, porque muitas vezes, e eu já vi isso, pessoas de outras igrejas, especialmente as igrejas neopentecostais, e aqui não há um senso de julgamento, tá? Antes de mais nada, quando a gente faz esse tipo de abordagem, falando de outras denominações ou de outras crenças até, não há um senso de uma ideia de julgamento, de dizer que A ou B está errado, não. A ideia é a gente buscar a verdade bíblica. E é lógico, se eu creio que a verdade bíblica é aquela na qual nós estamos estudando na Bíblia, eu tenho sim o interesse de que as outras pessoas, incluindo pessoas de outras igrejas e denominações, que elas conheçam a verdade. Porque Deus, no plano de salvação dele, nós passamos pelo processo da conversão, né? E nós, quando somos convertidos e batizados, nós nascemos Então, nesse aspecto, eu vou até, então, compartilhar a minha Daniel, tela. volta um pouquinho, porque sua conexão caiu. Pronto, voltou agora? Agora voltou. Acabou de aparecer a mensagenzinha para mim, conexão instável. É que aqui em casa eu tenho 3 crianças. E aí, o local às vezes fica um pouquinho mais fraco e oscilante, tá? Mas então vamos fazer assim, para a gente ganhar tempo, eu vou apresentar logo aqui, então, vou compartilhar a tela aqui da Bíblia, né? A Bíblia online. E aqui vamos lá para Atos 2. E aí eu vou ler de maneira até assim um pouco rápida, mas vocês vão conseguir compreender todo esse contexto do dia do Pentecostes. Olha só, Atos 2, verso 1. Eu vou ler do verso 1 até o 12. Até o 11. Vou botar em azul para ficar mais fácil de a gente... Vamos lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Nesse ponto, muitas pessoas acreditam que só se recebe o Espírito Santo quando passa a falar em outras línguas.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Mas será que é isso mesmo? Só recebe o Espírito Santo aquela pessoa que fala em outras línguas? Então, todos aqueles que não falam não receberam o Espírito Santo? Será que é assim? Continuando. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Olha só, tinha pessoas de todas as nações debaixo do céu, ou seja, diversas línguas, né, de estrangeiros, etc. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Qual língua? A língua materna. A gente vê ali no verso 9, ó, vamos continuar, a gente vai ver. Ó. Eles ficaram ali deslumbrados. Ué, como é que essa pessoa que é daqui, da Galiléia, de Jerusalém, está falando o meu idioma? Olha o que continua falando. Ó. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus, todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Então, observa que eles estavam falando línguas estranhas, desconhecidas? Não, eles estavam falando a língua daquele povo, daquelas nações. Que nações eram essas? O verso 9 vai nos dizer. Se não me engano, 9 e 10. Eram 12 nações diferentes. Ó. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que residem, 14 nações, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Muito bem. Considerando isso, então a gente viu isso aqui, certo? Agora eu queria que nós fôssemos em 1 Coríntios, o capítulo 12. 1 Coríntios fala muito sobre isso, sobre o dom de línguas. E aqui em 1 Coríntios, ali no capítulo 12, o verso 7, 8 e 9. 7, 8. 7, 8. Diz assim, ó. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, observa que o dom do Espírito e o dom de línguas é um dom espiritual, ele é concedido visando um fim proveitoso. Então, supondo que eu estou num culto, né, de uma outra igreja, e uma pessoa se levanta e começa a falar em línguas estranhas, e ela não sabe o que está falando, nem outras pessoas compreendem, não há o fim proveitoso, o qual o Espírito Santo atribui aquele dom. Certo? Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de observar. Para a gente ganhar tempo, vamos lá para 1 Coríntios, agora no capítulo, aqui já está, 14. Capítulo 14, a partir do verso 6 a 9. Diz assim, ó. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Qual o proveito? Se isso não for por meio de revelação, ou de ciência, ensino, né? Ou a profecia ou a doutrina. Verso 7. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bens distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Dando ênfase nisso, eu preciso compreender, entender aquilo que está sendo falado. E aqui o verso 9 arremata. Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Então, fica muito evidente que esse falar em línguas estranhas, e a Bíblia tem um ponto que a tradução usa o termo língua estranha, não é estranha de ser incompreensível. É estranha
de ser, se eu sou brasileiro, o grego é uma língua estranha para mim, eu não a conheço. E Deus, por meio do Espírito Santo, ele distribui os dons conforme lhe apraz. E ele dá o dom de línguas para a pessoa com um fim proveitoso, um objetivo, certo? E aí, só para finalizar ainda esse tema, que eu já suponho que talvez alguém até perguntasse sobre isso, ainda aqui no capítulo 14, verso 22, deixa bem claro. Olha o que diz. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia, aí aqui falando do dom de profecia, não é para os incrédulos, e sim para os que creem. O que esse verso está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte, olha só, o dom de línguas, ele é necessário, um fim proveitoso, para que haja o ensinamento, para que haja a compreensão. Aquela pessoa, ela não tem a capacidade de compreender a minha língua. Então, Deus faz com que eu fale a língua dela, para que ela possa entender, compreender o ensino. Lembra lá a base do ID, né? Mateus, acho que é Mateus 28, né? Onde diz lá, ide e pregai o evangelho, ensinando. Então, como eu posso ensinar um alemão? Eu necessitaria do dom de línguas, especialmente naquela época. Hoje, o dom de línguas ele já não é mais tão relevante. Por quê? Porque nós temos diversos meios de nos comunicarmos sem necessariamente eu precisar do dom de línguas. Existe um capítulo, inclusive, aqui na Bíblia, acho que é Coríntios também, onde fala que o dom de profecia ele é maior do que o dom de línguas, porque o dom de profecia ele já traz o aspecto escatológico dos tempos do fim e da preparação, nossa preparação para aquele dia. Então, é importante o dom de línguas para os incrédulos, para que eles possam ser ensinados e aí sim compreenderem. Ao passo que o dom de profecia, ele não diz respeito inicialmente para os incrédulos, mas sim para os que creem. Bom, sobre o dom de línguas, aqui tem muitas outras passagens que abordam esse tema, mas como eu disse, o objetivo não era aprofundar em demasiado. Alguém gostaria de fazer um comentário, acrescentar alguma coisa, ou ainda ficou alguma dúvida? Muito bem. Então, eu vou continuar a apresentação, e aqui eu creio que a gente já começa a se aproximar do fim. Ali, Jerusalém. E qual é o propósito do Espírito Santo? Olha só, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará, olha aqui o aspecto, ensinará, e o dom de línguas nesse contexto, para ensinar. O Espírito Santo ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, quando você, viu, mãe, conversa com as suas irmãs, a própria tia Hilda, e eu já vi o áudio delas dizendo que você, nossa, como você está sabendo, está conhecendo, é o Espírito Santo agindo, conduzindo e fazendo você lembrar de todas essas coisas. João 16, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o propósito do Espírito Santo. Nós, quando não temos a ação do Espírito Santo em nossa vida, assim como eu vivia em pecado, eu já comentei isso aqui, eu fazia coisas erradas, eu até abri aqui coisas até assim um pouco particulares, onde eu sim, de fato, eu cometi adultério, isso é algo execrável, mas eu nem achava que ainda tinha uma mentalidade até evolucionista, não, porque eu sou homem, meus ancestrais, o homem na natureza, para a perpetuação da espécie, precisa procriar, ter várias parceiras e tal, umas loucuras dessa. E aí, para mim, não era um pecado, eu não via, eu não percebia. E aí eu fui convencido do pecado. E depois a gente é convencido da justiça, pelo sangue regenerador de Cristo, e somos convencidos do juízo, onde entra aí já o aspecto escatológico
e a gente vê, como eu disse anteriormente, o dom de profecia, a gente tem os escritos de Ellen White, que nos explicam coisas da Bíblia, e a gente vê ali, especialmente, os livros de Daniel e Apocalipse, que nos mostram, nos revelam, nos convencem de que, de fato, há um juízo e que nós precisamos nos preparar para ele. 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. É o que nós comentamos. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E Deus, ele quer nos dar o Espírito Santo. O quanto ele quer nos dar o Espírito Santo? Em Lucas 11:13, essa passagem é bem interessante. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, Deus, lá e mais uma vez eu gosto muito dessa passagem, Apocalipse 3:20, ele está à porta e bate. Ele está lá querendo, se oferecendo, disposto a dar o Espírito Santo, inclusive. E aqui eu tenho 3 filhotes, a Yasmin, o Cauã e o Danielzinho, e a gente não tem, assim, a gente não gosta de dar tudo de bom para o nosso filho, quando eles pedem algumas coisas, e a gente sabe que aquilo é bom para eles, a gente se sente tão bem, não é? E Deus, muito mais para conosco, nós somos filhos de Deus, e Ele quer nos conceder o Espírito Santo. Aí também a Vanessa nessa foto. Bom, em Atos 5:32, a gente vai ter a resposta para a seguinte pergunta. E a quem Deus concede o seu Espírito Santo? Ó, o pequenininho já veio aqui, abre a porta. A quem Deus concede exclusivamente o seu Espírito Santo? Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, observa que eu tenho que pedir, viu? A todos que lhe o pedirem, Deus está disposto a dar. Porém, eu preciso obedecer. E aí, Atos 5:32 ajuda a responder a sua pergunta, viu, mãezinha? Se a pessoa ela não tem o aspecto do perdão, e foi interessante você fazer essa pergunta, porque na igreja hoje de manhã, a irmã que pregou, ela falou sobre o perdão, muito interessante. E ali a gente observa que é uma ordenança bíblica perdoar. Então, se eu não obedeço à ordenança bíblica, eu não estou, digamos assim, apto a receber o Espírito Santo. É aquele momento onde eu me afasto de Deus. E lembrando que o agente da Trindade que está conosco hoje e até a eternidade é o Espírito Santo, ou seja, é o Deus, o Espírito Santo é o próprio Deus, eu me afasto dele. Então, nós precisamos pedir, mas também precisamos obedecer. Bom, existe somente um pecado que não há perdão. Que pecado é esse? Mateus 12:31. Por isso vos declaro, Jesus falando, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Olha só, se alguém for até contra Jesus, proferir palavra contra o próprio Jesus, ele ainda tem perdão. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Bom, os teólogos, eles interpretam, né, pessoas que estudaram profundamente esse tema, eles entendem aquilo que eu falei anteriormente, que o blasfemar contra o Espírito Santo é quando você está tão desobediente a Deus e aí você não recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele está agindo, está buscando, ele está tentando nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Ele está tentando nos conduzir a toda a verdade. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio, a semelhança dele próprio, o poder de escolha, de termos escolhas morais. Eu posso ouvir o Espírito Santo ou sentir as influências dele e eu posso negar. E à medida que eu vou
negando a ação do Espírito Santo na minha vida, rotineiramente, constantemente, chega a um ponto que eu me distancio tanto, lembra, agora fazendo esse paralelo que eu comentei, né? Você é desobediente, você vai se distanciando de Deus. É como você se distanciasse tanto, é como uma pessoa a 500 metros de distância. Se ela falar, eu não consigo mais ouvir. Se eu estou pertinho dela, ela fala, eu ouço. E aí, à medida que eu vou me distanciando dela, eu não consigo mais ouvi-la. Então, quando você se distancia tanto de Deus, da influência do Espírito Santo, a ponto de não mais ouvi-lo, você se torna insensível, duro, né? O coração enrijece e você não mais consegue ouvir o Espírito Santo, é quando ocorre a blasfêmia do Espírito Santo. E aí não tem mais perdão. É nesse contexto que eu penso, né, que aconteceu com as pessoas quando veio o dilúvio. Então, alguém pode perguntar, mas se Deus é amor e Deus é bondoso, ele perdoa todas as pessoas, por que então, houve a necessidade da humanidade naquele ponto ser, entre aspas, resetada? Para usar um termo que tem sido falado aí na mídia, Great Reset, né? Então, porque eles se afastaram tanto de Deus que eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Se eles blasfemaram contra o Espírito Santo, infelizmente não tem mais perdão. Então, o juízo já recaiu sobre eles ali. Da mesma forma, Sodoma. E de maneira similar, iria acontecer com Nínive. Lembra da história de Jonas? E Nínive estava em pecado absurdo, com concupiscência, adoração a ídolos, tudo de ruim que vocês imaginarem. E Deus deu a missão para Jonas ir lá, que é a profecia condicional, avisa aquele povo, Jonas, senão eles vão receber o juízo, a ira de Deus. E aí Jonas, depois daquela história toda, da barriga do grande peixe, ele vai lá e faz a obra missionária. E o povo se arrepende. Ou seja, eles não tinham blasfemado contra o Espírito Santo. Foi por isso que Jesus mandou Jonas. E eu já aproveito e já direciono esse término de estudo para o apelo. Se você está aqui assistindo essa nossa classe bíblica, por mais que você tenha feito coisas erradas no passado, e muitas pessoas têm essa sensação, mas eu fiz muita coisa errada, eu não tenho mais jeito, eu fiz isso, fiz aquilo, Deus não vai me aceitar. Se você está aqui, é porque o Espírito Santo, de alguma maneira, te convenceu a clicar no link que está aqui na nossa sala hoje. Ou seja, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Você e eu, em que pese sermos pecadores, miseráveis, não merecemos, mas Deus nos dá o dom gratuito da salvação, o dom gratuito de estar com Ele nos céus. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. E se nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, é porque nós ainda não chegamos a esse ponto. E muitos lá fora também estão perdidos, mas ainda não cometeram esse pecado imperdoável. E aí cabe a nós, antes de eles se afastarem tanto, e eu creio que Deus nos direciona, e essa classe bíblica, e o Projeto ID, e o Madrugada com Deus, e os momentos a sós com Deus, é o Espírito Santo agindo para que nós possamos ir lá e sermos a voz do Espírito Santo alcançando aquelas pessoas. Então, isso é o conceito geral. Eu até gosto também de fazer... Eu não gosto muito de pimenta. Aqui na Bahia o pessoal come muita pimenta, viu? A Deus está aí para não me deixar mentir sozinho, né? Brincadeira, Deus. Mas eu não gosto muito de pimenta. Aí, às vezes, ali no rancho, o cara fala assim, o colega, né? No refeitório. Não, Albuquerque, essa pimenta é fraca. Aí eu boto uma gotinha da pimenta. Aí eu como ali, misturo pra caramba com a comida. E quando eu como, rapaz, isso aqui é tardido demais. Aí o cara não, aí o cara bota, parece um molho, enche de pimenta e come tranquilo. Por quê? Porque ele acostumou o paladar dele. E aí aquilo que ele sentia no começo, ele não sente mais. Aí ele vai só aumentando a pimenta para ter aquela mesma sensação, aquele mesmo sabor. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a mesma coisa. Você, no começo,
você ouve ali o Espírito Santo e tal, no começo aquilo você sente, mas à medida que você vai repetindo, incorrendo no erro, ou seja, você vai cada vez mais botando mais pimenta, ou seja, pecando cada vez mais e se afastando de Deus, chega um ponto que você não sente mais. Igual a pimenta, o camarada bota lá 3 gotinhas, não sente mais. E a pessoa ficou resistente, pecando constantemente, e aí o Espírito Santo, ele fala, só que a pessoa já está distante e não ouve mais. E esse é um ponto muito importante para a gente entender do Espírito Santo. Meus amigos, Deus, ele, aqui a decisão e reforçando o apelo, né? Que nós creiamos no Deus Espírito Santo. Ele é o nosso consolador, é o nosso amigo, é o nosso ajudador. Eu nem citei, né? Mas o termo usado lá é paráclitos, que quer dizer ajudador. Né? Buscar, e aqui fica o convite, né? Você quer receber o batismo diário do Espírito Santo e ajudar outros também, como eu falei anteriormente? Então, esse é o convite que Deus nos faz. E eu finalizo aqui a nossa apresentação e pergunto, alguém gostaria de fazer alguma observação, quer colocar alguma coisa ou tirar alguma dúvida? Daniel, quando se fala do Espírito Santo, principalmente de línguas, né? Se acha que, como alguns irmãos nossos acham que serão só batizados no Espírito Santo, falarem em línguas, e nós percebemos que quando o Espírito Santo vem a nós, é para uma missão, é para algo. Nós não recebemos ele para nosso bel prazer mesmo. Né? Ele tem um objetivo. Quando ele foi até os discípulos, quando ele desceu sobre os discípulos, foi para quê? Encorajá-los e levá-los à missão, fazê-los sair de si mesmo. E toda vez que a gente recebe, está sendo batizado no Espírito Santo, é para sairmos de nós mesmos e irmos à missão, a buscar o outro que está caído, a levar a palavra de Cristo, a levar a boa nova para os outros. Né? Ele sempre nos move, nos movimenta para sairmos de nós mesmos. Perfeito, Marileide, é isso mesmo. E lembra que a gente falou, né, que o Espírito Santo, ele nos dá os dons conforme lhe apraz. Não é por acaso que nós recebemos o dom. Não é por acaso, Marileide, que você tem uma habilidade com a parte de informática, que você sabe fazer essas edições dos vídeos. Com certeza não é por acaso. Foi um dom que você recebeu e lá, antes de você nascer, antes da fundação do mundo, o seu caminho já estava traçado, Deus já sabia que a gente ia estar aqui fazendo isso agora. Assim como cada um aqui tem o dom. E a gente, às vezes, tem a impressão de... A nossa mentalidade humana, né? Ela é muito limitada. E, às vezes, a gente acha que aquela pessoa que é o pregador, ou é o instrutor bíblico, ou, enfim, pessoas que, às vezes, têm uma participação, digamos assim, maior, que elas são mais importantes do que os outros. Não. Quer ver um exemplo? Aqui na igreja de Amaralina, eu não sei se tem alguém aqui de Amaralina, tem não. A gente está precisando de pessoas para ajudar na parte de sonoplastia. E olha só, quando algum problema acontece e não tem uma pessoa com habilidade para gerenciar a sonoplastia, nada funciona. E Deus, ele quer que nós prestemos um culto racional e o mais perfeito possível. É lógico que a gente não vai se ater nessas coisas materiais especificamente, mas até os visitantes e pessoas que vão estar ali, a gente quer prestar um culto a Deus da melhor maneira possível. E quando falta a pessoa da sonoplastia, por exemplo, algum problema acontece, a gente vê como ele é importante. Ele fica lá no fundinho, não participa de quase nada, fica lá atrás, lá tem a salinha, ninguém nem o vê direito, mas muitas das coisas que está acontecendo ali, e até, digamos assim, o ambiente, ele tem uma ação importante. Não que ele é o dono de fazer o ambiente ficar agradável por meio da música certa, na hora certa, o encaixe ali da coisa, o controle dos microfones,
um exemplo aqui qualquer, às vezes o microfone está alto, quando a pessoa vai falar e sai um som muito alto e aquilo, assim, é o Espírito Santo dando o dom para ele gerenciar, ter capacidade de gerenciar tudo isso, e o culto e o culto ele é para Deus, ele não é para me agradar, para agradar o visitante, mas gera um ambiente favorável para que as pessoas se conectem da melhor maneira possível a Deus naquele momento. Então, com certeza, isso que você falou, Marileide, é bem pertinente. Meus amigos, nosso horário até passou um pouco, mas tem um hino que eu gostaria de colocar aqui, uma canção, na verdade. Eu vou compartilhar, eu acho que já está aqui. Ele é um hino, é uma música antiga, vocês veem pelas imagens, né, que são um pouco mais antigas, mas é muito interessante. Convido a todos a ouvir, e ao final eu já vou fazer a oração final. Pode ser, Marileide? Pode. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Enche minha vida do teu amor, habita em mim, Deus Espírito, habita em mim, habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor, habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Meus irmãos, a canção ela continua ali, mas é repetindo a letra que nós já vimos, que me toca bastante. Eu peguei lá do pessoal daqui de Salvador, deve conhecer, né, lá do pastor Jefferson, que me passou. Ele colocava bastante, né, na programação dele, Madrugada com Deus, que foi uma bênção, né? E o pastor Jefferson, inclusive, ele foi transferido agora, está indo para outro distrito, mas deixou um legado aqui. E o principal que nós, e eu tive essa grata satisfação de aprender isso com o pastor Edson desde os nossos estudos bíblicos. E aí, pastor, eu estava refletindo hoje mesmo. Nós começamos a orar no ID em outubro de 2018. Então, já passou de 2 anos onde nós oramos diariamente. E eu aprendi com o pastor Edson o que o pastor Jefferson também ensinou e conseguiu colocar aqui em prática no distrito, que é as pessoas buscarem a Deus, reservarem o seu primeiro momento, sua primeira hora do dia para Deus, para a sua comunhão pessoal.
e com a ênfase no pedido. Lembra que nós temos que pedir, né, o Espírito Santo e temos que obedecer. E ali, a cada manhã, a gente pede pelo batismo diário do Espírito Santo. Não, pastor, o senhor gostaria de falar? Sim, Daniel, para mim é uma alegria muito grande saber que nós continuamos perseverando, né? E com isso temos crescido todos os dias, e todas as pessoas que conseguem buscar o Espírito Santo diariamente, elas têm percebido a diferença, a transformação na vida delas também. E aí eu só queria ressaltar, Daniel, aquele verso que eu sempre lembro, Daniel 8,14, perdão. Romanos 8,14. Romanos 8,14, né? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Que Deus abençoe a todos, busquem e permitam que o Espírito Santo guie. E aí, nos momentos difíceis, como este agora que estou passando, nós vamos estar tranquilos. No sábado, às 6 da manhã, eu vou contar ali das bênçãos, de como Deus guiou em detalhes todo o processo até que meu pai descansasse. Que Deus, então, nos abençoe e ajude-nos a confiar no Espírito Santo, Daniel. Que Deus continue te abençoando também ao compartilhar a palavra de Deus. Amém. Obrigado, pastor Edson. E agora eu... Daniel, você fechou o som. Eu fiz o contrário, eu pensei que estava fechado e eu ia abrir. Pastor, então, obrigado mais uma vez. Eu vou agora, se o senhor permitir, vamos conduzir a oração. Vamos fechar nossos olhos e falar com Deus. Paizinho querido, amado Deus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos, congregando, Pai, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, porque somente o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Ó Pai querido, nós te agradecemos porque aprendemos mais sobre o Espírito Santo do Senhor. Aprendemos que é Ele quem nos convence do pecado, do juízo, da justiça, e também é Ele quem nos conduz a toda a verdade. E nós necessitamos, Pai, do Teu Santo Espírito a cada dia, para que possamos nos assemelhar a Cristo Jesus e, dessa maneira, cumprirmos o que o Senhor tem determinado para nós aqui na Terra. Nós vimos que o Senhor distribuiu os dons a cada um conforme lhe apraz, com um fim proveitoso, e o Espírito Santo faz esse trabalho, seja o dom de línguas, dom de ensino, o dom de profecia, Pai. Mas nós queremos, então, sermos instrumentos nas Tuas mãos e usarmos nossos dons em prol da causa do Senhor. Pai querido, abençoa cada um aqui presente, suas famílias, especialmente esteja com o pastor Edson, que o Senhor conforte e dê ânimo e força a ele, aos familiares, aos amigos, a todas as pessoas que sofreram de maneira mais intensa essa perda do Senhor Paulo. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas e cremos que quando Jesus voltar, eu vou conhecer, se o Senhor quiser, eu vou conhecer pessoalmente o Senhor Paulo. Paizinho querido, nos dá uma noite de descanso agora na Tua santa presença. É o que te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.